Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução de exercício. Neste vídeo estarei auxiliando na resolução do exercício de número 29, ainda sobre geometria analítica. Certo? O exercício ele diz assim: determine as coordenadas do ponto médio do segmento cujas extremidades são os pontos. Então aqui ele tem alternativas de A até a F, então nós vamos calcular o ponto médio de cada um desses daqui, certo? Então, só para nós relembrarmos como que nós calculamos o ponto médio. Ponto médio, nós vimos então, é basicamente uma média aritmética dos pontos vizinhos aos quais nós estamos estudando. Então, nós, no conteúdo sobre ponto médio, nós chegamos à conclusão de que o ponto médio nós podemos dividir entre a coordenada x e a coordenada y. Então, a coordenada x do ponto médio nós encontramos como? É o x do meu ponto A, o x do meu primeiro ponto, mais o x do segundo ponto, dividido por 2, certo? E o y do meu ponto médio é a mesma ideia. Então, nós temos o y do ponto A mais o y do ponto B e dividimos por 2, certo? Então, nós vamos fazer esse mesmo cálculo para todas essas alternativas, beleza? Então, vamos lá. Alternativa A. Nós temos, então, o ponto A com as coordenadas 1 e 2 e nós temos o ponto B com as coordenadas 2 e 4. Então, vamos lá. Então, o x do meu ponto médio entre A e B vai ser o quê? O meu x de A, que vale 1, certo? Mais o meu x de B, que vale 2, isso dividido por 2. Esse é o meu x do ponto médio. O meu y do ponto médio, ele será o quê? 2, certo? Mais 4, que é o meu y do ponto B, dividido por 2. Então, vamos calcular aqui. Então, o x do meu ponto médio entre A e B será 1 mais 2, 3, dividido para 2. Pronto, então nós temos a nossa primeira coordenada. Então, o x do meu ponto médio entre A e B está em 3 sobre 2. O meu y de m, 2 mais 4 é 6. Então, nós temos 6 dividido para 2. Então, o meu y do ponto médio entre A e B será 6 dividido para 2, 3. Pronto. Então, a coordenada do ponto médio entre A e B, então, meu ponto médio aqui entre A e B, ele tem as coordenadas 3 sobre 2 para x e 3 em y, certo? Pronto, resolvemos o primeiro. Letra B. A letra B, nós temos então o ponto C com as coordenadas 3 e 5 e o ponto D, 2 e menos 3. Então, vamos lá. Então, o x do ponto médio entre C e D será 3 mais 2, certo? Então, o x de C e o x de D dividido por 2. Então, a coordenada x desse meu ponto médio será 3 mais 2 é 5, dividido para 2. Então, pronto. Nós temos a coordenada x. Se você quiser dividir 5 por 2 também, não tem problema. E a coordenada y desse nosso ponto será 5 mais menos 3, dividido por 2. O mais é da nossa fórmula e o menos 3 é porque a coordenada ela é negativa. Então, vamos lá. O nosso y de m será 5 mais com menos é menos. Então, teremos 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Será positivo porque o 5 é maior que o 3, dividido por 2. Então, y de m, 2 dividido para 2 é 1. Pronto. Então, o nosso ponto médio aqui entre então, C e D possui as coordenadas 5 sobre 2 para x e 1 para y. Certo? Letra C. Coordenada E, menos 1 e menos meio. E a coordenada F, menos 3 e 3 sobre 2. Certo? Vamos lá. Então, a coordenada do ponto... coordenada x, nosso ponto médio, será o quê? Menos 1, certo? X de E, mais o x de F, que é menos 3. Isso dividido por 2. Então, nós temos que a coordenada x desse nosso ponto médio será menos 1 mais menos 3. Então, aqui nós temos mais com menos é menos. Então, menos 1 menos 3, nós temos menos 4, certo? Dividido por 2. Logo,
coordenada x desse meu ponto médio será menos 4 dividido para 2, menos 2. Pronto. Nosso x do ponto médio entre E e F já encontramos. Agora o nosso y. Então, o y do nosso ponto médio aqui será o quê? Menos 1 sobre 2, ou menos meio, mais 3 sobre 2, dividido por 2. Então, vamos lá. O y de m será o quê? Soma de frações. O nosso denominador é igual, então nós vamos manter o denominador. E vamos somar, então, os nossos numeradores. Menos 1 mais 3, menos 1 mais 3 é 2, certo? 3 é maior, então prevalece o sinal do maior. Então, menos 1 mais 3 é 2. Sobre 2, que são esses dois aqui, dividido por 2, que é esse daqui de baixo. Então, y de m, eu posso dividir aqui, tá fácil, eu posso manter isso aqui e dividir pelo inverso do segundo, mas vamos fazer aqui então, 2 dividido para 2 dá 1, então eu tenho 1 sobre 2, certo? E aqui nós encontramos então a coordenada y do nosso ponto médio. Então, vou fazer aqui embaixo. Então, o nosso ponto médio entre E e F são as coordenadas menos 2 para x e meio para y. Pronto. Letra D. Teremos então um ponto médio entre G, com as coordenadas menos 3 e 5, e H, com as coordenadas 3 e menos 5, certo? Então vamos lá. Coordenada x, o nosso ponto médio, será menos 3 mais 3, certo? Então nós pegamos o x das coordenadas, dividimos por 2. Então o nosso x do ponto médio será o quê? Menos 3 mais 3 dá 0. Pronto, então nós já sabemos que a nossa coordenada x deste ponto médio aqui é 0. E o y do ponto médio será uma soma das coordenadas y dos nossos pontos. Então nós temos 5 mais menos 5. Isso dividido por 2. Então o nosso y de m, o y do ponto médio, será 5, mais com menos é menos. Então nós temos 5 menos 5. Isso aqui também vai nos dar 0. Logo, o ponto médio entre essas duas coordenadas aqui é justamente a origem do nosso plano cartesiano, né? Coordenada 0 e 0. Então, o ponto médio aí entre G e H é 0 e 0. Certo? Essa foi a letra D. A letra E. A letra E, nós vamos então calcular o ponto médio entre ponto I, com as coordenadas 4 para x e 10 para y, e a coordenada J, 10 para x e menos 4 para y. Então vamos lá. X de m, x do ponto médio, será 4 mais 10 dividido por 2. Então, pegamos as coordenadas x dos dois pontos. Então, o nosso x do ponto médio será 4 mais 10, 14. Então, nós temos 14 dividido por 2. Então, o nosso ponto médio está em 7 para x, certo? Então, 14 dividido para 2 dá 7. E o nosso y do ponto médio será o quê? 10 mais menos 4 dividido por 2, certo? Então, menos 4 é a nossa coordenada y do ponto J. Então, nós temos que o nosso y do ponto médio será 10 mais com menos é menos. Então, 10 menos 4, nós temos 6 dividido para 2. Logo, nossa coordenada y do ponto médio desses dois pontos será 6 dividido para 2, 3. Pronto. Então, o nosso ponto médio entre I e J são as coordenadas 7 para x e 3 para y. E por fim, a letra F. Nós calcularemos o ponto médio de L,
com as coordenadas 3 e menos 4. E o ponto M com as coordenadas 3 e 2. Então vamos lá. X no nosso ponto médio dessas coordenadas será 3 mais 3 dividido para 2, certo? Então, nosso x das nossas coordenadas. Então, o x do ponto médio será 3 mais 3, 6 dividido para 2. Logo, o x do nosso ponto médio será 6 dividido para 2, é 3. Pronto. E o nosso y? O y, então, do nosso ponto médio será o quê? Menos 4 mais 2. Então, o y do nosso ponto médio. O y das coordenadas que estamos calculando no ponto médio, dividido para 2. Então, o y do nosso ponto médio será o quê? Menos 4 mais 2 dá menos 2. Certo? Então, menos 2 dividido para 2. Eu tenho aqui o nosso y de m será menos 2 dividido para 2 dá menos 1. Pronto. Então, o ponto médio entre L e M está na coordenada 3 para x e menos 1 para y. Certo? É isso. É um pouco extenso porque nós precisamos calcular o ponto médio de cada uma das alternativas, mas é basicamente isso. Espero que todos tenham entendido. Bons estudos e até o próximo vídeo.